dia, gente, tudo bom? Puxa, isso não é um stories, né? Oi, gente! Eu tô no meio de um processo de menstruação e eu queria então fazer esse vídeo, que vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço normalmente, que vai ser simplesmente explicando pra vocês meio que o passo a passo que eu tô fazendo. Eu não vou realmente filmar enquanto eu desenho, porque eu não gosto de fazer isso e eu prefiro desenhar tipo no sofá. E é muito difícil eu conseguir desenhar uma ilustração inteira na minha mesa, com a câmera e tudo mais. Mas ok, eu mostrei pra vocês no Instagram, se você não me segue, vai lá seguir, que eu tô fazendo uma ilustração de um relojeiro, tá? Eu não expliquei esse personagem, mas se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto. E aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu mostrasse o processo de ilustração, porque eu já sei, assim, só de um esboço geral, que o desenho vai ficar massa se eu tiver a paciência de terminar, porque vai ser um desenho longo. E vocês queriam que eu mostrasse então um pouquinho do processo pra vocês, então eu estou aqui numa manhã de domingo, ainda com o meu pijaminha descombinado, com calça jeans ali que eu tava fazendo um teste de tinta, sem maquiagem, pra mostrar pra vocês então este processo, ok? Então deixa eu virar aqui a câmera que eu já vou começar a falar com vocês sobre tudo que eu já fiz até agora. Ok, então vamos começar. Eu comecei esse desenho, na verdade, com uma ideia de um aplicativo que eu tenho aqui que se chama... Cadê? Arty Games. E aí, esse aplicativo, assim que você entra, você pode colocar single games, né? Então, jogos individuais. Aí ele te dá temas de desenhos aleatórios. Então, um dos temas que ele tinha me dado era pra desenhar um relojoeiro. E tinha mais detalhes, só que a única parte do tema que eu tinha gostado era realmente do relojoeiro. Então, primeiro, eu tinha, assim, escrito algumas coisas, na verdade, a tela era um pouquinho maior. Então, eu tinha escrito alguns adjetivos para descrever o relojoeiro. Aí, eu queria, assim, fazer todo um cenário com o relojoeiro. E eu não sei muito bem, assim, eu não tenho tanta experiência desenhando cenários. Então, a primeira coisa que eu fiz, e que vocês estão vendo um pedacinho, porque eu cortei a minha tela depois... Eu tinha feito a planta de uma forma bem simplificada do relojoeiro, então da loja dele, né? Então eu tinha começado aí, depois que eu desenhei a minha planta, a desenhar assim, bem pequenininho, tipo, tá bem pequenininho mesmo, a posição do meu relojoeiro e todos os móveis e tudo mais. E assim, demorou um pouquinho pra eu conseguir visualizar como que seria o escritório dele e a loja, mas com várias versões eu consegui deixar isso um pouquinho melhor, né? E também usando várias referências do Pinterest. Aí eu passei pra desenhar o corpo dele. Eu primeiro fiz aí um esboço de um corpo fininho, depois eu fiz um corpo num formato de pera. Fiz aí 3 versões de rostos diferentes e essa daqui, na verdade eu tinha feito essa cara neste corpo, mas aí eu gostei mais deste rosto, então continuei com esse rosto. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz depois disso. Depois disso, gente, eu resolvi ligar a minha assistência de perspectiva pra desenhar o escritório, tipo a loja dele. Mas depois que eu fiz isso, e demorou bastante pra eu conseguir fazer isso, eu achei que tava muito difícil eu conseguir colocar um personagem no meio desse espaço já com as perspectivas. Eu resolvi primeiro, então, começar do zero, né? Com o relojoeiro, focando nele. E depois eu resolvi colocar, então... Deixa eu trazer aqui as minhas opacidades pro máximo. Eu resolvi depois, então, começar a fazer a minha perspectiva. Então, eu coloquei o meu objeto principal, que seria o meu personagem, e depois eu liguei a perspectiva. Depois que eu tinha todo esse esboço, e nessa hora ainda não tá tão legal, né? E eu já tinha demorado um tempão pra fazer tudo isso. Eu fiz aí um esboço um pouquinho refinado, né? E esse daqui, então, foi o que eu usei para começar a pintar. E aí, pra começar a pintar, eu já falei pra vocês, eu coloco a minha camada do contorno, do esboço todo no modo de multiplicação. Eu deixo a opacidade bem baixinha pra não me atrapalhar muito. E aí, eu fiz diferentes opções de cores. E aí, vocês até botaram, né, que vocês queriam mais a opção 1, e eu fico a opção 1 mesmo. Então, depois que eu fiz isso, eu pintei ele, né? E aí, você vê que eu tenho muitas camadas. Cara, eu tenho... tipo, muita camada só pra pintar ele. Então eu tenho camada do olho, tenho camada da pele, da barba, do cabelo, da roupa, tudo é uma camadinha diferente. E eu deixei isso em um grupo separado. E aqui você vai ver também que eu tenho aqui as camadas da sombra, luz, tudo do meu relojoeiro, todas agrupadas. Então foi como cada elemento estivesse individual, sabe? Então depois que eu pintei ele e finalizei
toda a pintura dele, eu resolvi pintar todo o fundo. E o fundo também, né, deixa eu abrir aqui, várias camadas. Eu tenho uma camada aqui para o chão e para as paredes, uma camada aqui para o móvel de trás, uma camada aqui para os relógios, uma camada aqui para as caixas do fundo. Então temos caixas do fundo, do contorno, e aí também fiz a sombra e a luz. E a sombra e a luz do fundo foram várias iterações, colocando mais e mais sombra. Então colocando aí tons bem mais fortes, então vocês conseguem até ver aqui, né? E aí depois que eu fiz o fundo, eu fui trabalhar com a parte dos elementos da frente. Então a gente tem as caixas da frente, temos as detalhes, e aí temos também a luz e a sombra. Mas assim, deixa eu mostrar pra vocês, porque normalmente o que eu faço é eu pinto, como eu tinha então um fundo, o meu personagem, e aí um plano de cima. Eu pintei tudo, né, nas camadas separadas, então esse daí foi o meu passo número 2, a parte de pintar. E aí depois que eu fui adicionando brilho e sombra em cada grupo, porque eu não podia usar luz e sombra, apenas uma camada de luz e sombra para todo o desenho, porque eu sabia que no fim eu queria desfocar um pouquinho o fundo, queria desfocar um pouquinho esse plano inicial pra fazer aí os efeitos finais. Então, quando eu finalizei, então toda a minha parte de pintura, deixa eu ligar aqui todas as minhas camadas de luz e sombra de novo. Quando o meu desenho estava assim, que ele já tá dando aí um jeito de um desenho finalizado, eu fui na minha galeria, aí eu dupliquei o meu desenho. Basta você arrastar pro lado e clicar em duplicar. E aí, depois que eu dupliquei, aí eu juntei as minhas camadas do fundo. Então você vê aqui que eu tenho apenas uma camada, que é a camada do fundo. Eu juntei essa camada. Aí eu usei o desfoque gaussiano pra trazer um pouquinho de desfoque nesse desenho. Eu adicionei um pouquinho de brilho, e luz, só pra dar uns efeitos mais legais, assim, de atmosfera, sabe? Aí eu fiz a mesma coisa também com as caixas. Eu juntei todas as camadas, aí eu coloquei também um pouquinho de desfoque gaussiano, só pro foco não ficar o foco ficar realmente no homem. E aí, nesse senhor, eu também juntei todas as camadas dele e eu fiz um pouquinho de desfoque de perspectiva. Então eu coloquei o meu foco bem aqui na mão dele e eu só mexi um pouquinho assim com o pé, sabe? Então se você olhar bem de pertinho, o pé dele tá um pouquinho mais desfocado do que o rosto e as mãos, porque eu queria realmente que o seu olhar fosse aqui, nessa região do desenho. E aí, depois disso, que mais que eu fiz? Eu coloquei minha textura. Eu vou fazer um vídeo separado falando sobre como adicionar texturas em desenhos digitais, mas pra vocês ficarem sabendo como que eu fiz, eu basicamente adicionei uma camada, pintei essa camada de branco, coloquei essa camada no modo de multiplicação, e aí eu aumentei um pouquinho o ruído. O ruído você consegue aqui nessa parte de ajustes, tá? E aí, depois que eu fiz o ruído, eu também usei um pincel que dá uma texturazinha de um papel de aquarela. Então se você vê, assim que eu vou dar um zoom no meu desenho, você vê que os meus pixels estão aparecendo um pouquinho diferente, porque eu gosto realmente de ter uma textura um pouquinho diferente no meu desenho do que apenas pintar e pronto, sabe? Então eu coloquei aqui alguns pincéis diferentes, só fazendo alguns rabiscos, e aí eu diminui um pouquinho a opacidade. Então, se eu deixar aqui no modo padrão, deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Então você vê que é essa minha camada que eu tava usando como textura, tá? Então eu tenho assim, um pouquinho de sombra aqui e ali, tipo, eu tava usando, nem lembro qual pincel que eu usei, mas eu também tava usando aí a parte de ruído. E aí quando eu coloco no modo de multiplicação, isso fica praticamente transparente. Só deixa aí um tantinho de textura que é bom. E aí, foi isso pra esse desenho, sabe? Foram esses os passos que eu fiz pra desenhar, pra terminar esse desenho do relojoeiro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Procreate, se vocês não estão entendendo como usar este aplicativo ou como conseguir fazer desenhos, se vocês não sabem o que é um modo de multiplicação, o que acontece. Gente, eu acabei de publicar um curso de Procreate gratuito que está no site da Udemy. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O curso é curtinho e é de graça, tá? Então se você tiver a fim de aprender mais sobre esse aplicativo, vai lá, se inscreve, tenta aprender um pouco mais e me diz se vocês gostaram, tá bom? E se você estiver curtindo os conteúdos aqui do canal, você está se sentindo uma alma caridosa, eu também tô deixando aqui na descrição desse vídeo um link para o Ko-fi, que é uma plataforma que vocês podem fazer doações monetárias para a sua artista preferida. Eu tô usando todo o dinheiro que eu vou arrecadar por lá
pra continuar criando conteúdo pra vocês. Então, comprando novos aplicativos e testando novos materiais e qualquer outras coisas que vocês quiserem que eu experimente aqui no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!